Você já se perguntou como passar mais tempo com Deus? E como desfrutar e aproveitar cada momento da vida? No vídeo de hoje, Joyce Meyer vai compartilhar dicas práticas para nos ajudar a fortalecer o nosso relacionamento com Deus e viver com mais propósito. Aprenda como, ao dedicar tempo diário a Deus, você pode experimentar uma vida mais plena e feliz. Vamos descobrir juntos como buscar a Deus diariamente e desfrutar da vida que Ele nos deu. Fique até o final e veja como simples mudanças podem trazer uma grande diferença na sua jornada espiritual e pessoal. Agora, vamos ouvir a Joyce. Hoje eu quero falar com você sobre um assunto que é muito importante para mim. E eu oro para que seja importante para você, mas se não, isso vai fazer você se animar e torná-lo importante em sua vida. É a importância de passar tempo com Deus. Qual é o valor de se passar tempo com Deus? Veja, eu acredito que se nós entendemos que algo é extremamente valioso e que o seu resultado vai ser incrível, isso vai nos induzir. É provável que façamos isso mais facilmente do que se não percebêssemos o quanto é importante. Eu acho que quase todos os cristãos diriam que eles realmente acham difícil passar tempo de qualidade com Deus. Eu sou ocupado, isso e aquilo. Eu não sei o que fazer quando eu passo tempo com Deus. Então deixe-me passar por algumas escrituras e então alguns pensamentos e então vou dizer-lhe algumas coisas para fazer quando você passar tempo com Deus, porque geralmente é uma das coisas que as pessoas querem saber. Bem, passar tempo com Deus, isso parece tão vago para mim. O que é que eu faço? E o mais importante, para dizer a verdade, não é o que você faz, é o tempo que você investe. Mas eu vou te contar algumas coisas que você pode fazer. Mas antes, uma escritura que mudou muito a minha vida, na verdade uma escritura que eu gosto muito mesmo, é o Salmo 27:4. E Davi, o salmista, disse: uma coisa eu peço ao Senhor. Bem, no momento em que eu li isso, sabe, eu certamente tinha uma lista que incluía muito mais do que uma coisa só. E, curiosamente, essa não era nenhuma das coisas que estava na minha lista. Então, uma coisa eu pedi ao Senhor e eu a buscarei. A palavra buscar é uma palavra muito forte. Algumas poucas coisas de que fomos informados na Bíblia que devemos buscar. Buscar a paz, busque o Senhor, algumas outras coisas. E assim, buscar significa você desejar até o ponto que você não pode viver sem isso. Você tem que tê-lo. E todos sabemos como agimos quando realmente desejamos algo. Sabe? Não entraremos nisso, mas você sabe. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu a buscarei, e eu a procurarei, que eu possa habitar na casa do Senhor, na sua presença, todos os dias da minha vida, para contemplar e fitar a sua beleza, a doce e atrativa formosura do Senhor, e meditar e considerar e inquirir no seu templo. Uma coisa eu desejo, que eu possa andar na presença de Deus e buscá-lo todos os dias da minha vida. Deus de maneira nenhuma quer ser relegado a uma visita matinal no domingo de manhã. Ele quer invadir todas as áreas da nossa vida. Ele quer ser incluído em tudo o que nós fazemos, porque é o nosso companheiro constante, nosso Senhor, o nosso Salvador e o nosso amigo. Que amigo iria querer estar com você o dia todo se você o ignorasse sempre? E assim, nós precisamos de prestar mais atenção a Deus. Em Filipenses 3:10, eu amo esse também, sabe? O apóstolo Paulo disse: o meu propósito determinado. Linguagem forte novamente. Eu estou determinado de que eu vou conhecê-lo. E o poder de sua ressurreição. A Amplificada tem mais palavras. Ela diz: meu propósito determinado é que eu possa conhecê-lo, para que eu possa progressivamente, e isso é progressivo, é algo que fazemos pouco a pouco ao longo de um período de tempo, para que eu possa progressiva e profundamente me tornar familiarizado com ele, perceber e reconhecer e também compreender as maravilhas de sua pessoa mais forte e mais claramente. E que eu possa, da mesma forma, conhecer o poder
da sua ressurreição. Agora veja, nós somos convidados para uma vida de ressurreição. E o que significa é que, embora ainda estejamos no mundo e haja muitas coisas de morte ao redor de nós, nós ainda podemos viver aqui, mas ao mesmo tempo sermos totalmente elevados por causa do nosso relacionamento com Deus. E Deus nos oferece isso como uma maneira de ajudar-nos a estar aqui em meio a tantas circunstâncias terríveis e ainda assim sermos felizes, termos paz e desfrutarmos de nossas vidas. Sabe, realmente, como a maioria das pessoas poderia desfrutar suas vidas se não tivesse um relacionamento com Deus. É Ele quem nos traz esse prazer. E por isso é muito importante passar tempo com Deus, porque nós somos ensinados a levar para Ele as primícias de tudo. As primícias de todas as coisas pertencem a Deus. Então, isto não incluiria o meu tempo também? E então, se nós damos a Deus a primeira porção do nosso tempo, eu acredito que todo o resto será abençoado. Eu acho que se nós demos a Deus a primeira porção, então Ele pode tornar todo o resto muito mais frutífero e muito mais benéfico. E então, dessa maneira, passar tempo com Deus não seria perda de tempo para qualquer um de nós. Então, dizer assim, eu não tenho tempo, é realmente apenas um engano. A verdade é que nós não temos tempo para não passar tempo com Deus. E assim, provavelmente, a pior decisão que uma pessoa pode tomar é a de tentar encontrar um lugar em sua agenda para Deus. Olha que insulto! Eu tentava encaixar Deus em minha agenda, e eu falhava, e finalmente Ele colocou no meu coração: não tente me encaixar em sua agenda. Faça em torno de mim. Então veja, se você o colocar em primeiro lugar e disser nada é tão importante quanto passar tempo com Deus, então você verá que todas as outras coisas que você deveria estar fazendo serão feitas. Qualquer pessoa que vive em nossa sociedade moderna, ela definitivamente poderia encontrar tempo para passar com Deus se simplesmente olhasse em que está gastando o seu tempo e eliminasse algumas coisas que não estão dando nenhum fruto. Amém? Nada daquilo que é dado a Deus se perde. Nada que é dado a Deus se perde. Dar a Deus a primeira porção de qualquer coisa nos qualifica então para a multiplicação. Eu amo isso. Dê e lhe será dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então, vamos estabelecer alguns pensamentos ou atitudes motivadoras de que nós precisamos ter certeza antes mesmo de pensar nessa busca de Deus. A chave para buscar a Deus é buscá-lo por quem Ele é e não pelo que Ele pode fazer por você. Esse é um dos nossos maiores erros, ir a Deus apenas para suprir nossas necessidades. O quanto eu me sentiria insultada se os meus 4 filhos viessem me ver ou falar comigo somente quando quisessem alguma coisa. Eu posso garantir a você que eles não conseguiriam muita coisa. Não podemos buscar a Deus só quando estamos desesperados. Se você fizer isso, você vai ficar mais desesperado do que antes, sabia? Mas se buscarmos a Deus como se estivéssemos sempre desesperados, então não ficaríamos desesperados o tempo todo. Todos entenderam isso? Ou eu preciso dizer de novo? Não sei se consigo, vou tentar. Não busque a Deus apenas quando você está desesperado, mas busque-o o tempo todo. E se nós o buscarmos somente quando estivermos desesperados, estaremos sempre desesperados se essa for a única condição em que buscamos a Deus. Mas se o buscarmos como se estivéssemos desesperados, então não ficaremos desesperados na maior parte do tempo. Tenha cuidado ao ir a Deus apenas quando precisar de algo. Se você o fizer, vai ofender a Deus, porque Ele quer que nós o amemos por quem Ele é. Não deixe de analisar se seu motivo para buscar a Deus é puro. Não busque a Deus apenas para apaziguá-lo. Não busque a Deus apenas para ter o que deseja. Não busque a Deus apenas por obrigação ou por legalismo. Eu tenho que fazer isso, eu não quero que Deus fique zangado se eu não fizer isso. Nós passamos tempo com Deus por uma razão somente uma. Você está pronto para o que é? Porque nós absolutamente não podemos viver sem Ele.
o que nós poderíamos fazer se nós não tivéssemos consciência da presença de Deus em nossas vidas. Eu falo isso o tempo todo, mas nunca me canso. Jesus não morreu para que pudéssemos ter uma religião e marchar para as nossas pequenas igrejas no domingo para uma visita de 45 minutos. Ele morreu para que nós possamos ter um íntimo, pessoal e dinâmico relacionamento com Ele, onde nós convidamos a Ele para estar envolvido em cada pequena coisa que nós fazemos. Agora, quais são algumas das coisas que você pode fazer quando você passa tempo com Deus? Bem, eu vou recomendar que você faça a primeira coisa todos os dias. Agora, eu sei que alguns não são pessoas matinais, então eu não vou criar uma lei em cima disso, mas eu acredito que há evidências suficientes na Bíblia de que buscar a Deus logo cedo é importante. Eu diria que mesmo se você só possa gastar 5 minutos, não saia da sua casa sem falar com Deus. E você vai descobrir que é tão valioso, porque sabe, como você começa o seu dia às vezes determina como será o restante. Todos concordam com isso? Então, eu não suporto não começar o meu dia com Deus. Agora, esta manhã, porque eu tinha que vir aqui, e é um dos dias em que eu treino com peso, eu queria fazer meus exercícios, e para que eu tivesse um tempo de qualidade com Deus, eu precisei me levantar às 4h30. Bem, eu não gosto muito de me levantar às 4h30. Sabe, isso significa que eu preciso ir para a cama bem mais cedo à noite. Mas eu aprendi da maneira mais difícil que eu não conseguirei passar o dia de forma bem-sucedida, alegremente, pacificamente e frutífera se eu não pegar essa primeira parcela do meu tempo e der a Deus. Querendo Ele me ver ou não, eu tenho que ter esse tempo com Ele. E nós sabemos que Ele quer nos ver. Agora, aqui novamente, não estou criando uma lei dizendo você tem que levantar todas as manhãs às 4h30 para passar tempo com Deus. Não estou dizendo que fiz para impressioná-lo, mas meu ponto é que se você quiser fazer isso, você terá que fazer alguns sacrifícios em certos momentos. Esse é o ponto principal. Você deve estar disposto a dizer, Deus, isso é mais importante para mim do que qualquer coisa que eu possa querer fazer. Talvez você seja organizada, não consegue sair de casa sem que sua cama esteja arrumada. Bem, adivinha o que? Seria bem melhor, se você não tiver outra escolha, buscar a Deus primeiro e arrumar a sua cama quando voltar. Ou, na pior das hipóteses, voltar a ela nesta noite sem tê-la arrumado antes. Eu não recomendo fazer isso, sabe, por 2 meses, mas eu estou apenas dizendo que precisamos fazer escolhas e saber o que é importante. Então, antes de tudo, você precisa se disciplinar para passar tempo com Deus. Pare de dizer que você não tem tempo. Seja honesto consigo e diga, bem, não vou gastar esse tempo. É incrível como a verdade pode ser brutal se encararmos de verdade. Porque, para ser honesto, às vezes nós permanecemos na escravidão porque continuamos a mentir para nós mesmos, repetidamente. Bem, eu não consigo achar tempo, Não. Você tem que tirar tempo. As desculpas são razões recheadas de mentiras. E elas protegem, agora escutem, e elas protegem as fortalezas que Satanás construiu em nossa mente, que engana nós. Então, todas as desculpas que damos protegem as fortalezas que o inimigo construiu em nós, através de outras mentiras dele que nós acreditamos. Ok. Uma das coisas que você quer fazer quando passa tempo com Deus é orar, mas não faça da oração algo tão religioso que se torne escravidão para você. A oração é falar com Deus. É falar com Deus a respeito de todas as coisas que são importantes para você. Não há nada que você não possa dizer a Deus, e entenda isso, Ele sempre guardará seus segredos. Você nunca precisa se preocupar com Deus fofocando sobre você. Então passamos tempo conversando com Deus. Existem milhares de referências na Bíblia sobre a importância da oração. Agora, louvor e adoração. Quer saber? Com certeza você quer fazer algo maravilhoso. Isso não significa que você tem que pôr para tocar uma orquestra completa e ficar no meio da sala com as mãos erguidas. Você pode fazer isso se quiser, isso é ótimo, não há nada de errado. Mas para mim, muito do louvor e adoração, porque eu realmente gosto de calma. Então, para mim, muito do louvor e adoração é só eu amo você, Senhor, você é maravilhoso. Você é incrível, você é lindo, eu preciso tanto de você, sabe?
disse que o louvor é uma narração que conta uma história sobre a bondade de Deus. Então apenas fale com Ele sobre: você fez tanto por mim, Deus. Eu não consigo imaginar uma pessoa que não queira ter você na vida deles. Isso é algo que você pode fazer em toda parte, pode louvar durante o dia e você pode orar durante o dia todo. Estude a palavra de Deus. Eu ia dizer leia a Bíblia, mas eu prefiro que você estude a palavra de Deus. E você pode não conseguir entrar em um estudo profundo na parte da manhã. Muitas vezes o que eu faço é apenas ler qualquer capítulo de Provérbios na data deste dia. Então, há 31 capítulos em Provérbios, quase sempre 31 dias em um mês ou 30 dias. E então, se eu não tiver qualquer coisa específica que eu queira fazer esta manhã, eu leio Provérbios 10. E eu tento apenas pensar quando termino quais são os principais temas aqui. E assim, cara, vou te dizer que Provérbios 10 me marcou esta manhã porque realmente ele diz muita coisa sobre ter cuidado com o que você diz. Então, não leia só para que você possa ter uma pequena marquinha no seu calendário de leitura bíblica. Certifique-se de que seja somente uma coisa que você pode aproveitar, que você pode tirar algo. E eu quero até aconselhar você a usar isso durante todo o dia para meditar nisso e manter na sua frente. Você pode até mesmo anotar. Tenha cuidado com as palavras. As palavras insensatas trazem destruição para a sua vida. Você sabe como somos? Algo entra em um lado da nossa cabeça e sai pelo outro lado. Então, quanto mais nós pensamos sobre alguma coisa, então mais é provável que a guardemos. Confesse a palavra de Deus. Isso foi tão importante para mim. Você tem hoje o que você disse no passado. E amanhã você terá o que está dizendo hoje. Eu vou repetir. Ainda está sendo assimilado. Muitos de nós temos hoje o que nós... Eu vou lhe dar um exemplo simples e real. Não posso dizer exatamente como tudo funciona, mas eu estou dizendo que as palavras são poderosas. Eu tenho alguns exercícios que eu sempre disse, eu odeio esse exercício. Então, toda vez que meu treinador dizia, adivinha o que vamos fazer hoje? Eu disse, meu Deus, eu odeio esse exercício. Então, seguindo o meu próprio conselho, eu decidi parar de dizer que eu odeio esse exercício. Então, toda vez que ele me diz para fazer, eu digo, eu amo esse exercício. Ele diz, eu sei que você ama, eu vou deixar você fazer 2 séries dele hoje. 12 repetições cada. Obrigada. Ele diz, se você quiser, você pode fazer 3 séries. Eu digo, não, 12 está ótimo. Mas quer saber, eu estou lhe dizendo a mais pura verdade. Desde que mudei o que eu dizia, esses exercícios realmente passaram a ser mais fáceis para mim. Eu acho que nem mesmo começamos a entender como nós mesmos desviamos a nossa própria força e o nosso próprio futuro por dizer coisas que de maneira nenhuma irão ajudar-nos. Não é de se admirar que a Bíblia diga que nós devemos deixar de lado todo tipo de conversa inútil e também vazia, que não produz absolutamente nenhum fruto. E assim, sabe, são só algumas coisas. Ore, louve, estude a palavra, confesse a palavra. Eu também uso isso como um tempo para pensar. Eu escrevo no meu diário todas as manhãs e faço isso há mais de 40 anos. E é incrível quando eu volto e olho para as coisas. Eu me divirto de ver a bagunça que eu era 30 anos atrás. E como eu não sou mais uma bagunça tão grande agora. Não vou dizer que não haja problemas, mas é como um registro das coisas que Deus fez em sua vida. Então você vê coisas que você achou que nunca conseguiria passar, mas eis que você conseguiu. E olha o que aconteceu, você está aqui. Você sobreviveu. Isso lhe dá confiança de que consegue fazer outras coisas. Então qual é o valor de buscar a Deus? Esta poderia ser uma série de 4 partes, então nós precisamos passar por isso rapidamente. Quando passamos tempo com Deus, nossa alegria aumenta. Uau! Na presença dele há alegria plena. Salmos 16, 11. João 15, verso 11. Tenho-lhe dito estas palavras, disse Jesus, para que a minha alegria e deleite estejam em vocês e a sua alegria e contentamento sejam completos e plenos e transbordantes. E o que ele havia dito a eles é, permaneçam em mim. Permaneçam em mim. E a palavra permanecer não significa visitar, significa habitar, ficar, viver, estar permanentemente e descansar ali. Então, quando conseguimos formar o hábito de reconhecer a presença de Deus ao longo do dia, e até mesmo parar de vez em quando e dizer, sei que você está comigo, obrigada por estar comigo.
Você está aqui no meu carro comigo, enquanto eu dirijo para o trabalho. Apenas lembre a si mesmo de que Deus está com você. Você começará a ter muito mais consciência da presença de Deus em sua vida. E quanto mais você tiver isso, então mais você vai desfrutar a sua vida. Amém? Atos 2:28. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida. Você vai me arrebatar, espalhando alegria em minha alma, com e em tua presença. Amém? A próxima coisa de valor que recebemos é que quando passamos tempo com Deus, nossa paz aumenta. A paz aumenta. Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em todas as situações, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Tudo isso você pode fazer em sua hora da manhã. Isso engloba todas as coisas que acabei de dizer para fazer quando você orar. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quando nós passamos tempo com Deus, isso também nos mantém no caminho estreito da vida e fora do caminho largo. E o caminho estreito, claro, é o caminho mais sagrado, um caminho que o mantém na vontade de Deus. O caminho largo é um caminho em que nós temos muito espaço para o comportamento carnal. E uma das coisas que acontece comigo, e tenho certeza que acontecerá com você, quando você passar tempo com Deus, se houver alguma coisa que precisa ser tratado, você será convencido disso? Sempre aprecie a convicção de Deus. E não deixe o diabo usá-la para condená-lo. Obrigada, Deus, por lembrar-me, por mostrar-me o que eu preciso fazer. Deus nos manterá longe de problemas. E Ele nos avisará das coisas antes do tempo, se nós apenas ouvirmos. Quando nós passamos tempo com Deus, cara, eu amo essas escrituras. Nós ficamos contentes e plenamente satisfeitos. Uau! Salmos 17, verso 15. Mas quanto a mim, eu continuarei a contemplar a tua face em justiça, esmero e retidão em teus caminhos. Eu ficarei plenamente satisfeito quando eu acordar contemplando a tua semelhança e tendo doce comunhão contigo. Então, quando você desenvolve sua comunhão e relacionamento com Deus ao ponto em que quando você acorda pela manhã, a primeira coisa que deve vir à sua mente é: Deus, obrigada, Senhor, obrigada por mais um dia. Ajuda-me hoje, Senhor. Esta escritura diz que você estará plenamente e completamente satisfeito. Uhul! Vocês estão me olhando assim, ó. Quando nós passamos tempo com Deus, nós recebemos força. Uau, há tantas escrituras sobre isso. Com meu Deus, eu posso atravessar uma tropa e saltar sobre uma muralha. Elias foi ao topo do Monte Carmelo, continuou buscando a Deus, e ele acabou correndo 32 quilômetros. Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles subirão com asas como águias, eles correrão e não se cansarão. Passar tempo com Deus vai trazer uma proteção em nossas vidas. Tantas boas escrituras aqui sobre isso também. Nós lemos o Salmo 27:4. Uma coisa pedi ao Senhor e eu a buscarei. O verso 5 diz: pois no dia da adversidade Ele me esconderá no seu abrigo. No seu tabernáculo Ele me esconderá e me colocará no alto de uma rocha. E então eu triunfarei sobre os inimigos que estão ao redor de mim. E em seu tabernáculo, neste meu corpo, eu cantarei, sim, eu aclamarei e eu louvarei ao Senhor. Salmo 31:20. No abrigo secreto da tua presença, o Senhor os esconderá das intrigas dos homens. E na tua habitação secreta os protegerás das línguas acusadoras. Eu gosto disso. Quer saber? Eu não tenho ideia de quantas pessoas podem dizer coisas sobre mim que eu talvez não goste. Eu gostaria de acreditar que não há nenhuma, mas você sabe, não pode estar na televisão e todos simplesmente pensar que tudo que você faz é maravilhoso. E eu preciso estar protegida do peso disso, porque as palavras podem afetar-nos. E assim, eu acredito que quando eu passo tempo com Deus, eu estou protegida das coisas ruins que outras pessoas dizem sobre mim.
E o Salmo 91:1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo permanece estável e descansará à sombra do Todo-Poderoso, cujo poder nenhum inimigo pode suportar. E o último benefício que temos ao passar tempo com Deus, e tenho certeza que eu não tenho aqui a lista completa, este foi apenas um breve ensino que eu queria dar a essa nossa linda, incrível, maravilhosa audiência. Amamos vocês. E quando passamos tempo na presença de Deus, nos tornamos mais e mais como Jesus. A Bíblia diz que enquanto continuamos a contemplá-lo na sua palavra, nós somos mudados e transformados em sua imagem, de glória em glória em glória. Então, passar tempo com Deus é a coisa mais importante que você pode fazer. Separe tempo para desfrutar sua vida. Você está apenas vivendo? Apenas passando pelos dias, indo trabalhar, ganhando seu salário, pagando suas contas e blá, 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 apenas fazendo o que tem que fazer. Mas, agora quando pergunto se você está desfrutando a sua vida, talvez você diga, não, na verdade, estou só sobrevivendo. Bem, Deus quer que você desfrute sua vida. Eu demorei muito para aprender a fazer isso, sabe? E eu fiquei absolutamente espantada e abobada quando eu descobri que na palavra de Deus, várias vezes, Jesus disse que Ele queria que nós desfrutássemos a vida pela qual Ele morreu para nos dar. E João 10:10 é uma escritura maravilhosa na Bíblia Amplificada, diz: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Tudo que o diabo quer é te deixar infeliz. Roubar tudo que Deus quer que você tenha. Mas Jesus disse: eu vim para que você possa ter e desfrutar sua vida e que a tenha abundância ao máximo até que ela possa transbordar. Uau, 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 eu vou citar esta escritura de novo. O ladrão vem então somente para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que você possa ter e desfrutar sua vida em abundância ao máximo até que ela possa transbordar. João 16:24 disse: peça e receba para que sua alegria seja completa. Jesus está falando de oração, mas uma das razões pelas quais ele nos diz para orar é para não tentar fazer tudo por conta própria. Não se preocupe com as coisas, mas ore. Peça e então receba. Deixe Deus cuidar de seus problemas para que a sua alegria seja completa. Então quero te dizer, separe um tempo para desfrutar a sua vida. A vida está passando por você como um borrão? Sabe, a vida ela passa muito rápido. Ela realmente passa, ainda que você viva 100 anos de idade, ela vai passar rápido. E, bem, nós temos só uma vida. Eu não quero ver nenhum de vocês chegar ao fim da sua vida e não ter nada além de arrependimentos. O trabalho é realmente glorificado aqui na América. E a maioria de nós provavelmente trabalha demais e não temos tempo para desfrutar o fruto do nosso trabalho. Viva com cuidado, porque os dias são curtos. Efésios 5, do 5 ao 17. Tenha muito cuidado sobre como vocês vivem. Não como pessoas imprudentes, mas como pessoas sábias. Aproveitando ao máximo de todas as oportunidades, porque os dias são maus. Agora, sabe, isto poderia estar falando sobre várias coisas, desfrute ao máximo cada oportunidade, mas hoje vou aplicar isto ao que estou ensinando e vamos dizer, desfrute ao máximo de todas as oportunidades para rir. Aproveite ao máximo todas as oportunidades para desfrutar seus filhos. Aproveite todas as oportunidades para desfrutar das coisas que Deus deu para você. Portanto, não seja tolo, mas entenda qual é a vontade do Senhor. Sabe, eu tenho uma casa maravilhosa. Eu amo a forma que eu a decorei. De vez em quando, eu não faço isso sempre, mas de vez em quando eu
Apenas me sento e olho em volta e eu desfruto da minha casa por um minuto, porque você pode viver em uma casa, gastar muito tempo e dinheiro decorando, mas nunca prestar atenção às coisas que trabalhou tão duro para colocar dentro dela. E eu sei que isso vai ministrar a algumas pessoas hoje. Você só fica correndo de lá para cá, tentando fazer as coisas e tentando ganhar dinheiro, e você fica ocupado. Alguém vem e te pergunta, como você está? Ah, eu estou ocupado. Eu acho que nós deveríamos ter um testemunho maior do que eu estou ocupado. Deus não nos chamou só para estarmos ocupados, Ele nos chamou para sermos frutíferos. No Salmo 90, diz, ensina-nos a contar os nossos dias bem. O que isto significa? Pense em quantos dias você ainda deve ter. Nenhum de nós sabe quando Jesus vai voltar, quando vamos embora para estar com Ele, mas eu entendi há alguns anos que eu já vivi mais da minha vida do que o que me resta para viver. Eu já estou na reta final e eu quero, desfrutar minha vida. Eu não vou parar de trabalhar porque não acho que você desiste de um chamado de Deus para sua vida. E Deus me chamou para fazer o que eu estou fazendo, mas quero desfrutar do que estou fazendo, não quero apenas fazer. Quero desfrutar disso. E se você tem um trabalho que você odeia e você não gosta do que você faz, então eu quero encorajá-lo a encontrar algo para fazer que você goste. Talvez você não possa simplesmente sair do seu trabalho, mas pode começar a orar sobre o que Deus quer que você faça. E você pode começar então a procurar algo que vai fazer você se sentir realizado. Salmos 90, 12, ensina-nos a contar nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Ajuda-nos a perceber o quão curta a vida é e o quão rápido os dias passam. E quanto mais velha a pessoa fica, mais real isto se torna. Quanto mais ocupados estivermos, mais rápido a vida vai passar. E a vida anda muito ocupada para a maioria de nós, hoje em dia. Você não sente que os dias são insuficientes para fazer o que quer? Você está ocupado o tempo todo, mas não parece saber realmente o que está realizando. Acho que muita gente se sente assim, elas estão ocupadas, mas não sabem o que estão fazendo. Isso por não vivermos devagar o bastante para até mesmo entender plenamente o que estamos fazendo. Precisamos aprender a fazer uma coisa de cada vez, concentrar naquilo, prestar atenção, perceber o que estamos fazendo. Em outras palavras, aprenda a estar presente no que está fazendo. Se você ler Gênesis, no capítulo 1, depois de cada coisa que Deus criou, diz que Ele olhou para aquilo e disse, isto é bom. Uau, eu gosto disso. Isto é bom. Talvez no final de cada dia devemos pensar sobre o que fizemos e dizer, uau, isso foi bom. Ou isso não foi bom, eu não vou fazer isso de novo. No entanto, Deus fez as coisas, Ele quer que sigamos seu padrão. Vamos pensar em comida por um minuto. Se você não mastigar a sua comida e tirar um tempo para desfrutar o sabor dela, acaba sentindo que ainda quer algo para comer, mas não sabe o que é. E comer é algo que deve ser desfrutado, não apenas engolido. Eu acredito que comer uma boa refeição é ministrar as nossas emoções. E estamos perdendo algo se comermos tão rápido que nem sabemos o que comemos. Acredito que essa é uma das razões pelas quais as pessoas comem demais. Porque elas não tomam tempo para desfrutar a sua comida. Então não conseguem receber a satisfação emocional que deveriam. E então sempre querem comida. Uma regra geral é você nunca, enquanto está comendo, discutir com alguém. Não fale sobre coisas perturbadoras enquanto come. Tem algumas regras na família. Na hora da refeição, nós só vamos falar de coisas positivas, só de coisas boas.
Falamos de negócios durante as refeições, fazemos negócios durante as refeições e eu ficaria feliz em parar com isso. Se tivermos de fazer uma reunião de negócios, podemos fazê-la depois da refeição ou antes da refeição. Mas quando estou comendo, eu quero desfrutar a minha comida. Ponha sua mente no que está fazendo. Diz lá em Eclesiastes. Bem, se não tivermos tempo para desfrutar nossa vida, ou, como eu coloquei aqui, para mastigar a vida, então também não vamos receber o sabor da vida. Sabe, quando penso em Jesus, não consigo imaginá-lo correndo para cá, correndo para lá, correndo para cá, correndo para lá. Realmente acredito de todo o meu coração que ele desfrutava do que fazia. Se não separarmos tempo para desfrutar a vida, eu acho que sempre nos sentiremos descontentes. Você sentirá que a vida está passando por você como um borrão e se sentirá enganado de alguma forma. Eu tenho um livro em casa chamado Ritmo Divino, sabe? E fala sobre como há um ritmo para a vida. Eu acredito que Jesus entrou nesse ritmo divino. Jesus realizou muitas coisas em seu ministério de 3 anos aqui na Terra. E ele nunca parecia estar com pressa. Vamos aprender a nos mover no tempo de Deus e não ficar tão ocupados que perdemos a sensibilidade. Tem pessoas ao seu redor que estão sofrendo, pessoas ao seu redor que precisam de uma palavra de encorajamento, um sorriso, um abraço. Mas na maioria das vezes temos tanta pressa que nem reparamos nas pessoas ao nosso redor. Marcos 10:46. Eles vieram para Jericó e enquanto Jesus e seus discípulos e uma grande multidão deixavam a cidade, um homem cego chamado Bartimeu, que significa filho de Timeu, estava sentado à beira da estrada pedindo esmolas. Agora, tente imaginar isso. Nós vemos Jesus, a sensibilidade de Jesus em relação às pessoas feridas, quando vemos como ele lidou com Bartimeu. Ele estava muito ocupado, mas sempre tinha tempo de parar e curar alguém que estava sofrendo. Nós estudamos os passos de Jesus, talvez devêssemos estudar as paradas de Jesus. Ele parou para o cego Bartimeu. Ele parou para o leproso. Ele parou para a mulher com fluxo de sangue. Ele parou para o centurião com o servo doente em casa. Ele parou para a mulher cujo filho havia morrido. Meu Deus, ele só tinha 3 anos para fazer o que foi enviado para fazer e ainda assim ele não estava com tanta pressa que não pudesse parar para curar as pessoas. Você poderia, por favor, começar a ter tempo para parar para aqueles que sofrem? Toda vez que Jesus encontrava um caso de necessidade, ele estava indo a algum lugar, ele tinha algo a fazer, havia algo esperando por ele, mas ele ainda cuidava do que estava ali naquele momento ou que precisava de cuidado. Um homem sábio sabe ambos, o que fazer e quando fazer. Eclesiastes 8, 5 e 6. Aquele que obedecer ao seu comando não fará mal e o sábio de coração saberá o momento e o procedimento adequados. Pois há um tempo e procedimento adequados para cada assunto. Ainda que a pessoa talvez esteja sobrecarregada pela miséria, todas as coisas têm o tempo certo. Eu acredito que Jesus desfrutou de tudo o que ele fez e de todas as pessoas com quem ele esteve. Eu posso imaginar Jesus rindo com os seus discípulos e, por falar nisso, você já riu hoje? Às vezes achamos que o mundo está uma confusão e que não há muitos motivos para rir, sabe? Mas temos que aproveitar todas as oportunidades que pudermos para rir. Você gosta das pessoas em sua vida? A Bíblia diz que uma mulher deve desfrutar o marido, sabia? Quando estou numa conferência e falo isso, todas as mulheres começam a rir. Mas Deus não quer que você apenas se case, Ele quer que você desfrute a pessoa com quem se casou e você não consegue se tudo o que pensa é no que acha de errado com elas. Pense nas coisas boas. Sente-se e faça uma lista das coisas boas. Você vai descobrir que as coisas boas superam as ruins. Jesus veio para que nós possamos desfrutar a nossa vida. Eclesiastes 2,
do 22 ao 24. O que as pessoas ganham com toda a labuta e ansiosa luta com que trabalham debaixo do sol? Sabe, Salomão escreveu Eclesiastes. Este foi um homem, se você ler o livro de Eclesiastes, quero dizer, sabe, este homem tentou de tudo para ser feliz e encontrar prazer. Ele diz: todos os seus dias de trabalho e tristeza e dor, e mesmo à noite suas mentes não descansam. Agora preste atenção, ouça o que ele diz aqui. Uma pessoa não pode fazer nada melhor do que comer e beber e encontrar satisfação em seu próprio trabalho. Isso, eu vejo, vem da mão de Deus. Então, ele está dizendo, uma das coisas boas a se fazer é ter algo bom para beber, uma boa refeição. E ter tempo para desfrutar a vida que Deus deu para você. Você tem ideia de como a sua vida mudaria se você desacelerasse e começasse a desfrutar das coisas ao redor? Desfrutar a natureza? Se você não estiver dirigindo, se estiver como passageiro, desfrute das coisas enquanto você passa por elas. Eclesiastes 4, 7 e 8 diz: mais uma vez eu vi algo sem sentido debaixo do sol. Havia um homem que era sozinho. Não tinha filho nem irmão, e ainda assim não havia fim para sua labuta. Mas seus olhos não estavam satisfeitos com a sua riqueza. Veja, aqui está um homem que tem toda essa riqueza, que talvez trabalhou duro para tê-la, mas ele não estava desfrutando. Meu Deus, desfrute do que você tem. Sim, temos que economizar para o futuro, mas desfrute do que você tem, use um pouco do que tem para abençoar as pessoas e fazer outras pessoas felizes. E ele perguntou: para quem eu estou trabalhando? E por que estou me privando de prazer? Eu amo isso, sabe? Eu costumava me privar de prazer. Eu sentia que eu deveria estar sempre trabalhando o tempo todo e produzindo alguma coisa. E, cara, eu fico feliz por Deus ter me ensinado que é da sua vontade que desfrutemos a vida. Eu tive que aprender a fazer isso. E, honestamente, às vezes ainda preciso de um curso de reciclagem. Então, se você não precisa dessa mensagem, eu preciso e estou feliz por pregá-la. E ele pergunta: para quem estou trabalhando e por que estou me privando de prazeres? Isso também não tem sentido. É um negócio miserável. Este homem não tinha tido tempo para desenvolver relacionamentos. Seu trabalho nunca parecia terminar. Não importava o quanto trabalhasse. Mesmo que seu trabalho tivesse produzido riquezas, ele nem sequer tinha tempo para desfrutá-las, sabe? Ele nunca parava de se perguntar: por que eu estou fazendo isso? Por que não tenho tempo para desfrutar minha vida? Ele apenas via a vida passar como um borrão. E no final dela ele se sentiu vazio porque, na verdade, ele não tinha vivido. Uau! Devemos encontrar prazer em todo o nosso trabalho. Eclesiastes 5, verso 18. Isto é o que tenho observado ser bom. Que é apropriado para uma pessoa comer, beber e encontrar satisfação em seu trabalho laborioso debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe deu. Pois esta é a sua porção. Vou repetir isso. Não apenas trabalhe, desfrute do seu trabalho. João 17, verso 13. É outra escritura onde Jesus nos diz para desfrutar a vida. E agora eu estou vindo para vocês e digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que a minha alegria possa ser plena e completa e perfeita neles. Para que eles possam experimentar meu prazer realizado neles e que o meu prazer seja aperfeiçoado em suas próprias almas. E que eles possam ter a minha alegria dentro deles, preenchendo seus corações. Uau! Jesus disse: eu quero que eles tenham a minha alegria. Eu quero que a minha alegria, que meu prazer pela vida, preencha eles e os encha até transbordar. Eu tenho realmente uma sensação forte de que muitos de vocês assistindo precisam disso, sabe? Vocês estão apenas vivendo a vida, estão respirando e se levantando, indo para a cama, indo trabalhar e pagando as contas e então criando seus filhos, mas não estão realmente desfrutando as suas vidas.
Aqui estão 6 dicas de como desfrutar sua vida. Primeiro, não tema as coisas. O medo pode sugar a alegria de você. Não tema limpar sua casa, não tema ir ao supermercado, não tema dirigir no trânsito, ir trabalhar. Não tema um confronto que precisa ter. Não se permita temer, porque isso está muito próximo do medo, sabe? O temor drena o seu poder. Ele rouba a sua graça para fazer o que precisa ser feito. Agora a fé nos fortalece, mas o medo e o temor drenam nossa energia. Viva a vida um dia de cada vez. Nós falamos um pouco sobre isso, mas deixe-me lembrá-lo que uma das chaves para desfrutar a vida é viver um dia de cada vez. Não passe o hoje se preocupando com os erros de ontem, não passe o hoje se preocupando com o amanhã. Quando o amanhã chegar, Deus lhe dará a resposta que precisa para ele. Pratique se mover e viver nesse ritmo divino do qual nós falamos. Aprenda a viver sem pressa. Aprenda a ser sensível às necessidades das pessoas ao redor e tente todos os dias ajudar alguma pessoa. Eu disse à minha filha hoje, eu não sei o que vou fazer hoje, mas seja o que for, eu farei. Bem devagar, porque eu quero desfrutar o meu dia. Algo assado em uma panela lentamente fica muito macio, suculento e saboroso. Mas se você tentar cozinhar algo rápido, é provável que fique duro e não fique bom. A vida pode ser insípida e dura se formos para ela com muita pressa. Você pode se apressar tanto dentro como por fora. Você pode caminhar lentamente, mas ainda está correndo por dentro, pensando no que tem que fazer. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Tantas pessoas estão ansiosas, preocupadas com tantas coisas, preocupadas com o que as pessoas pensam delas. Preocupadas. Não posso dizer que nunca me preocupo, eu sou culpada às vezes também, mas sabe, isso não faz nenhum bem. Isso não traz nada de bom. Não leve a vida ou a si mesmo muito a sério. Não estou falando de ser uma cabeça nas nuvens, sabe? Mas então, se você cometer um erro, você não tem que passar 3 dias de culpa e condenação, sabe? Pode pedir a Deus para te perdoar e seguir em frente e desfrutar o dia. Aprenda a rir de si mesmo quando faz coisas bobas. Aprenda a seguir o fluxo. Aceite a vida como ela vier. A vida é séria, vamos vivê-la sobriamente, mas isso não significa que nós precisamos ser tão intensos que nunca temos tempo para desfrutar de nada. Eu me pergunto se alguém está recebendo alguma coisa disso hoje. Um médico me disse, depois de 5 minutos no seu escritório, ele olhou para mim e disse, sabe, você é muito intensa. Isso me deixou brava, porque eu não queria que ele me dissesse que eu era intensa, eu queria que ele me desse alguma pílula, me mandasse para casa, me fizesse sentir melhor. Mas sabe, ele estava me dizendo a verdade. Eu era muito intensa sobre todas as coisas. Todas as coisas. E a minha resposta ao diagnóstico dele foi a raiva, que me deixou ainda mais tensa. Seja grato por tudo que você tem, expresse ação de graças. A Bíblia diz, seja grato e declare isso. Agradeça a Deus, olhe ao seu redor e dê graças pelo que tem. Agradeça a Deus pelas pessoas que te amam, sabe? Há algumas pessoas que não têm ninguém para amá-las. Claro, Deus as ama, e isso é importante. Mas se você tem alguém que te ama, agradeça a Deus por isso. Se você tem alguém para se sentar e comer uma refeição, dê graças a Deus. Há pessoas que não têm isso. Sabe, nós passamos muito tempo pensando no que nós não temos, em vez de gastar tempo apreciando aquilo que nós temos. 1 Tessalonicenses 5,18 diz que esta é a vontade de Deus, que nós demos graças em todas as coisas. Eu quero que você tome uma decisão sobre o que eu ensinei hoje. Bem, Joyce, o que você quer dizer? Quero que você tome a decisão de que hoje vai aprender a desfrutar sua vida.
Que você não vai continuar repetindo o que você tem feito até aqui, se você não tem desfrutado a vida. Quando digo para desfrutar sua vida, isso não significa que pode viver de férias. Significa que seja o que for que você faça, desfrute. Desfrute sua vida. Espero que esta mensagem tenha te inspirado a passar mais tempo com Deus e a desfrutar a vida com mais alegria e propósito. Hoje aprendemos que ao buscar a Deus diariamente, podemos viver a vida de forma mais equilibrada, cheia de paz e realização. Que possamos colocar essas palavras em prática no nosso dia a dia. Lembre-se, quando você dedica tempo a Deus, Ele transforma cada área da sua vida. Se você está buscando mais alegria e propósito, comece hoje a fortalecer seu relacionamento com o Senhor. Desfrute a vida que Deus preparou para você e veja as bênçãos que Ele derramará sobre sua jornada. Senhor, nós te agradecemos pelo dom da vida e pela oportunidade de passar tempo contigo todos os dias. Pedimos que o Senhor nos ajude a fortalecer nosso relacionamento contigo e a viver com mais propósito, alegria e paz. Que possamos buscar tua presença diariamente e experimentar a vida abundante que o Senhor nos oferece. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem tocou seu coração, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Que Deus continue te abençoando e enchendo a sua vida de felicidade. Até o próximo vídeo.